Os equinos são animais monogástricos herbívoros. Seu sistema digestivo tem a capacidade de absorver muitos nutrientes e anular soluções ácidas. Os equinos são considerados fermentadores pós-gástricos e possuem estômago unicavitário. Seu sistema digestivo se inicia pela boca até chegar ao ânus. A boca ela é utilizada para manter, triturar e misturar os alimentos. Na sua mastigação é acompanhada por uma enorme produção de saliva que possibilita a deglutição e libera minerais e bicarbonatos para neutralizar as soluções ácidas. Os dentes, a dentição equina é eficiente para prender e esmagar os alimentos, liberando proteínas e carboidratos. A língua ela é formada por uma massa de mucosa coberta de muco e papilas folhadas, ajudando na deglutição de forragem e encaminha o alimento para a região superior do trato digestivo. Nisso, a faringe ajuda na degradação dos alimentos por um canal de passagem comum, onde seus músculos se responsabilizam pelo direcionamento do ar, alimento e líquido. O esôfago, nisso, o alimento passa pela faringe indo até o esôfago. Ela é uma pequena parte que liga a faringe ao estômago e é responsável por impedir o retorno do bolo alimentar pela boca e vias nasais. Com isso, o alimento passa pelo esôfago e vai diretamente ao estômago. O estômago tem a capacidade de armazenar alimentos e controlar a velocidade até chegar ao intestino delgado, além de reduzir o tamanho das partículas para encaminhar a digestão. O estômago do equino é unicavitário, por ser capaz de receber o bolo alimentar do esôfago e logo após injetar para o intestino delgado. O intestino delgado ele tem como principal função a absorção e digestão. Ele, além de anular substâncias ácidas liberadas pelo estômago, ele absorve a maior parte de nutrientes na digestão e se compõe por três partes: o duodeno, que é a parte principal do intestino, o jejuno, que é a parte mais extensa, e o íleo, que é a terminal e mais curta. O intestino grosso, logo após o intestino delgado, vem o intestino grosso. O intestino grosso ele é responsável pelo material não digerido, adia a fermentação até chegar ao seco, sendo considerado pós-gástricos, consiste no seco, colo até o reto. O seco ele liga o intestino delgado ao intestino grosso e faz a quebra da celulose. O seco é considerado o local de fermentação, além de digerir os carboidratos, gorduras e fibras. O colo, ele tem o dobro do tamanho do seco na sua fisiologia digestiva. Ele possui o colo maior e o colo menor. O colo maior atua na regulação e absorção dos segmentos intestinal e transporta a digestão ao colo menor, que absorve o conteúdo líquido da digestão. O colo, ele tem a responsabilidade de absorver as águas e sais minerais, encaminhando o material não digerido ao reto. Passando por todas as etapas, finalmente chega ao reto, que ele se dilata para a passagem fecal, onde envolve a contração do esfíncter anal. Sistema fisiológico digestivo dos ruminantes. O trato digestivo dos ruminantes é dividido em rumen, retículo, omaso, abomaso e intestino delgado. O processo digestivo inicia na boca, onde o animal arranca o alimento que vai através do esôfago em cinza na imagem até o rumen, a porção verde da imagem, onde é amassado, sofre a ação de bactérias, fungos e protozoários que degradam a celulose encontrada neste alimento, fazendo com que o amido, a celulose e os açúcares sejam absorvidos pelas papilas ruminais, fornecendo energia ao animal, vitamina, metano e gás carbônico. Após ser processado no rumen, esse alimento segue para o retículo, em laranja na imagem. Esse compartimento possui glândulas salivares que se misturam ao alimento, continuando a degradação da celulose através de bactérias e protozoários, formando o bolo alimentar. Daqui o alimento é regurgitado para o processo onde o animal remoe o alimento. Depois de ter sido remoído, o alimento segue para o omaço, em amarelo na imagem. O omaço é uma estrutura complexa, também chamada de folhoso. Nessa estrutura, através das lâminas musculares,
onde há papilas que têm a função de absorção de água, sais minerais, ácidos graxos e redução das partículas alimentares. Após, o alimento vai para o abomaso, em azul na imagem, onde se encontram glândulas que secretam enzimas como a pepsina e o pepsinogênio, hormônios como a gastrina, ácido clorídrico e água. E aqui ocorre a digestão das proteínas e bactérias oriundas do rumen. O intestino delgado, a flecha marrom, participa do processo que iniciou desde o rumen e é finalizado no intestino delgado, onde as ações de enzimas pancreáticas e enzimas intestinais, através das vilosidades, fazem a maior parte da digestão e absorção de todos os nutrientes, e também a fermentação e a degradação da celulose. A seta em vermelho, pâncreas, é considerada uma glândula anfitriã, com uma porção endócrina, produzindo hormônio. Outra porção tem função exócrina, responsável pela síntese do suco pancreático, contendo enzimas que atuam na digestão de carboidratos e amilase pancreática, lipídios, lipase pancreática e proteínas. O fígado fica situado na parte direita da cavidade abdominal, por baixo do diafragma. É dividido em lóbulos e é protegido pelas costelas. É o responsável pela produção da bilis, contendo a vesícula biliar responsável pela digestão. As aves possuem um sistema gastrointestinal com inúmeras especificações, que variam entre as espécies que possuem hábitos alimentares diferentes. As aves consomem os mais variados tipos de alimentos, variando entre frutos, néctar, insetos, moluscos, peixes e até outros vertebrados. As aves com hábito alimentar herbívoro se alimentam de frutas e néctar. As aves com hábito alimentar carnívoro se alimentam de aves, peixes e pequenos vertebrados. As aves com um hábito alimentar onívora se alimentam com as mais variadas tipos de alimentos, como os seres humanos. O bicocórnio, então, é responsável pela apreensão e varia de acordo com a espécie e devido ao seu hábito alimentar. A cavidade oral não possui dentição nem lábios. Na região da mucosa do palato aparecem as papilas, e na região submucosa encontramos as glândulas salivares, que produzem o muco polissacarídico com função de lubrificar a cavidade oral e umectar o alimento. A faringe é a região posterior à cavidade oral, onde está inserido a língua, e a entrada da traqueia e esôfago. O esôfago é uma porção do trato gastrointestinal que fica entre a orofaringe e o proventrículo. Suas paredes são finas e dilatáveis e possuem glândulas mucosas responsáveis pela lubrificação. O papo ou englúvio é uma dilatação do esôfago em formato de saco, com a função de armazenamento de alimentos. Algumas espécies possuem alguma digestão de carboidratos, mas são poucas. O estômago se divide em duas partes: o proventrículo, que é o estômago enzimático, e o ventrículo, ou também conhecido como moela, que é o estômago mecânico. O proventrículo faz a digestão química, bastante desenvolvido em aves carnívoras e rudimentar em aves granívoras, pois a dieta com predomínio proteico exige uma digestão química evidente. A parede interna são encontradas células secretoras de muco. Histologicamente, se diz que o proventrículo apresenta um único tipo celular, que é o oxíndico-peptídica, com a função ou responsável pelas secreções de HCl, pepsina e muco. Em algumas aves que não possuem o papo, o proventrículo tem função de armazenamento de alimentos. O ventrículo
também conhecido como moela, ocorre ou é responsável pela digestão mecânica. Possui uma parede extremamente grossa. Na superfície interna existem membranas com fixação moderada e firme, periodicamente substituída. Essa membrana tem função da proteção da parede contra a fricção dos alimentos e grãos e contra os efeitos corrosivos das secreções gástricas. As contrações são rítmicas e a cada 2 a 3 minutos e duram em média 20 a 30 segundos. O pH da moela é 2 a 3,5. Os intestinos se dividem em delgado e grosso. Em geral, o intestino das aves é relativamente curto. O intestino delgado, no ápice dos vilos ou vilosidades, tem células capazes de digerir nutrientes e absorver. A digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes derivados ocorrem no intestino, na luz do intestino delgado e em sua maioria. Outra parte ocorre na superfície dentro das células do intestino, chamada de enterócito. A digestão de sacarídeo e peptídeo ocorre no lume intestinal. O intestino delgado das aves é dividido em duodeno, ilho superior e ilho inferior. No duodeno desembocam os canais biliares e pancreáticos, e o ilho é uma espécie. Em algumas espécies, em sua porção final se pronunciam 2 secos. Intestino grosso é formado por seco, cólon, reto e cloaca. É variável e depende da dieta do animal, podendo existir um único seco, 2 secos, seco rudimentar, seco ausente ou seco bem desenvolvido, onde tem a função de absorção de água, digestão de fibra bruta, síntese de vitaminas do complexo B e vitamina K. A cloaca se divide em coprodeu, urodeu e proctodeu. O coprodeu é aonde são absorvidas a água. O urodeu são aonde é secretado os ductos urinário e genital. O proctodeu alberga a abertura da cloaca para o meio externo. As glândulas anexas. A bile é produzida no fígado e tem função de emulsificação de gordura. O pâncreas, na parte endócrina. As ilhotas de Langerhans contêm células alfa que secretam glucagon e as células beta secretam insulina. Esses 2 hormônios controlam os níveis de açúcar do sangue. A porção exócrina libera um enzima responsável pela hidrólise de proteínas, carboidratos, lipídios, elastina, ácidos nucleicos e outros.